Fala galera, tudo bom? Meu nome é Juliana Jesus Paixão e este canal aqui é dedicado a falar de Deus de todas as formas possíveis e para todo qualquer tipo de pessoa. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma notícia que saiu na CNN sobre o Papa Francisco dizendo algumas palavras aí para uma pessoa trans. Já sabe que causou, né? É sempre muito bom lembrar de que os comentários vocês devem seguir na mesma linha. Você não precisa brigar com o irmão. Se você não gosta da Igreja Católica, não gosta do Papa, não gosta de mim, ou não gostar de nada do que eu falar aqui, não tem problema. Mas se posicione como um verdadeiro cristão, ou se você não é cristão, como uma pessoa que tenha respeito e educação, tá bom? Não esquece também de deixar o joinha aqui neste vídeo, porque o seu joinha nos ajuda muito a alcançar novas pessoas, né? E também a disseminar todo esse conteúdo aí. E não esquece de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, e também ativar o seu sininho. Você pode participar também lá dos nossos grupos no Telegram e no WhatsApp. Os links ficam sempre aqui na descrição. Bora para a notícia? Bora para a notícia. Abre aspas. Deus nos ama como somos, diz Papa Francisco à mulher trans. E aí continua. O pontífice está respondendo a mensagens de áudio de jovens em um podcast. E aí aqui fala, né, que o Papa tem feito alguns comentários pela mídia do Vaticano, que é o Vaticano News, que a gente sempre fala aqui, né? E que ele tá com esse novo podcast, esse foi o segundo episódio, tá bom? Ele está em italiano e tá disponível também no Spotify. Se você tem o site do Vaticano News, dá para você acompanhar também, você que não sabe a leitura. Então você ouve e acompanha lá no site do Vaticano News, tá bom? E aí aqui, na notícia da CNN, eles até falam que o Papa Francisco ouviu e respondeu às mensagens de áudio dos jovens, né? Alguns dias antes aí, para a Jornada Mundial da Juventude, que vai acontecer em Portugal. E aí eles falam sobre essa pessoa, né? O áudio era da Giona, uma jovem italiana de 20 e poucos anos, que disse estar dividida pela dicotomia entre a fé e a identidade transgênero. E aí, o que eles colocam aqui é que o Papa Francisco respondeu, abre aspas, o Senhor sempre caminha conosco, mesmo que sejamos pecadores. Ele se aproxima para nos ajudar. O Senhor nos ama como somos. Este é o amor louco de Deus. Fecha aspas. E aí a notícia continua, né? Segundo o Papa, a Igreja Católica ensina que os membros da comunidade LGBTQIA+, devem ser tratados com respeito, compaixão e sensibilidade. Seus direitos humanos devem ser respeitados. Bom, até aí não tem novidade nenhuma, né? No entanto, prossegue a notícia. Se a igreja pode e deve ser acolhedora com as pessoas LGBTQIA+, como, por exemplo, oferecendo a bênção para a união de pessoas do mesmo gênero, ainda parece ser um tema delicado demais. Francisco disse a famosa frase, abre aspas, quem sou eu para julgar? Ao responder a pergunta especificamente sobre homossexuais e classificou as leis que criminalizam membros da comunidade LGBTQIA+, como um pecado e uma injustiça. Ao mesmo tempo, o pontífice de 86 anos reafirmou que o casamento só pode ser entendido como uma união vitalícia entre um homem e uma mulher. Ele apoia as leis civis que dão direitos aos casais do mesmo sexo em questões burocráticas como pensões e assistência médica. Os conservadores contestam a atitude mais receptiva e menos crítica de Francisco em relação à comunidade, embora ele se refira consistentemente ao ensino católico tradicional, que diz que a atração pelo mesmo sexo não é pecaminosa, mas os atos com o mesmo sexo são. Espera-se, prestem atenção nesse trecho, espera-se que uma próxima cúpula mundial dos bispos, marcada para outubro de 2024, discuta a posição da igreja em relação às pessoas LGBTQIA+, mulheres e católicos que se divorciaram e se casaram novamente fora da igreja. Vamos lá. Uma pequena correção aqui. O sínodo não vai acontecer em 2024. Vai acontecer em outubro de 2023, do dia 4 ao dia 29 de outubro. Né? Então aí a gente já tem um erro de informação. Eles, como jornalistas, eles têm que tomar cuidado com isso. Quando eu li a notícia, e sempre que eu leio notícia sobre o Papa Francisco, eu busco ir na fonte primária. Qual era a fonte primária? Site do Vaticano, peguei o site em italiano e aí acabei descobrindo que tinha o Spotify aí do Papa Francisco. Ouvi o primeiro episódio, não entendo muito de italiano, bem o básico, mas fui acompanhando pelo site. E aí, aqui eles só dão ênfase, claro, a gente sabe por que eles só dão ênfase, na questão de transgênero, mas lá ele fala com outras pessoas. E a forma como foi colocada aqui na notícia foi bem tendenciosa, porque
ele não fala só isso para essa pessoa, e a pessoa relata também a história dela, né? Que ele está na fé, que ele quer seguir o caminho da fé, mas que dentro dele ele não queria sentir isso da questão do transgênero. Então mostra a dor dele ali. E o Papa Francisco se põe a ajudá-lo, a ouvi-lo e a direcioná-lo. Além disso, existem outras mensagens muito boas que seria muito importante canais de notícias como a CNN ou outros também colocarem, né? Porque ele estava falando com jovens, mas eles pegaram uma única história. Então, eu vou ler só alguns trechinhos aqui para você entender por que é importante a gente ir nas fontes primárias. Seja em relação ao Papa Francisco, seja em relação a um arcebispo, um bispo, um padre, um católico, ou qualquer outra situação, gente. Porque existem canais que eles são tendenciosos. Ele falou com uma menina que tem transtorno bipolar, ele orientou ela. Falou também sobre pessoas que fazem parte aí da questão de roubar crianças e que estão dentro de uma organização e que eles fizeram muitas coisas erradas. E aí o Papa Francisco orienta isso também, como que eles devem agir, né, para que eles possam se redimir disso. Também fala com jovens argentinos, que, assim, o podcast ele é muito interessante, gente, e é muito bonito a gente conhecer um pouco da realidade das dores, né, que é isso que o Papa Francisco diz. Mas vamos a esta pessoa, né, este jovem que se colocou aí sobre a situação dele de transgênero, né. Então, o que o jovem diz? E o jovem é o Jonan, não é a Diona, é o Jonan, tá? Ele diz que ele é deficiente, ou seja, ele não é só homossexual, transgênero, não. Ele é deficiente, então ele é deficiente, homossexual, transgênero. E tem a fé aí, né? Então, abre aspas para este jovem. Cultivar uma fé que eu realmente senti que era minha, me ajudou a me aceitar em meu corpo, deficiente e atípico. Nunca me senti realmente só, nem mesmo nas dificuldades. Porque sei que nem me conhece, porque sei que quem me conhece desde antes de mim jamais me confiaria uma cruz pesada demais para os meus ombros. Quando eu descobri que era uma pessoa trans, eu preferia não acreditar. E esse corpo maravilhoso e perfeito como o seu trabalho. Me senti puxada pela dicotomia entre fé e identidade transgênero. Me senti, não quer dizer que ele se sente, ele se sentiu, entende? No passado. Os dois braços do mesmo corpo, o meu. Ele ainda explicou, né, esse jovem, que as primeiras pessoas em quem ele confiou tentaram convencê-lo, né, sobre esse caminho, entre aspas, sombrio e a dos desertores de Cristo. E ele se sentiu muito culpado. Então, o que o Papa Francisco de fato fala, né? Ele fala, assim, que o Senhor caminha sempre conosco, mesmo que sejamos pecadores. Ele aproxima-se sempre para nos ajudar. O Senhor não odeia nenhum de nós, mesmo que sejamos pecadores. Ele vem para nos ajudar. O Senhor não suga nossas realidades. Ele nos ama como somos. Esse é o amor louco de Deus. Deus nos ama como somos. Deus sempre nos acaricia. Deus é pai, mãe, irmão, tudo para nós. Entender isso é difícil, mas Ele nos ama como somos. Não desista. Vamos. E um adendo aqui, né? Em todas as frases, o Papa Francisco repete: siga em frente, vamos. Né? Por quê? Porque Deus não quer que nós fiquemos parados nas nossas realidades, nas nossas dores, nos nossos erros ou nas nossas fraquezas. Nós não temos que contar quantas vezes nós caímos, mas quantas vezes nós levantamos. O que eu quero dizer com tudo isso? Papa Francisco aqui, ele não deu a liberdade, foi muito bem dito isso na CNN, né? Pelo menos isso foi uma verdade, de que tem que se abençoar o casal de homossexual e que é permitido. Não, gente, isso não mudou, isso é tradição e mais do que a tradição, é uma verdade. É uma verdade, isso está intrínseco no nosso corpo. Porém, isso não quer dizer que nós temos que maltratar as pessoas pela diferença ou pelas escolhas dela. Inclusive, é sempre bom dizer que Deus ama todos, como o Papa Francisco falou. Ele não ama o pecado, nem os nossos erros, nem as nossas fraquezas. Mas ele nos ama como um pai, como um irmão, como uma mãe, né? Um amor muito grande. Então, nós temos que tomar cuidado. E é o que a gente sempre fala, isso é falado muito na igreja também. Deus ama o pecador, não o pecado. O pecado ele nunca vai amar, porque o pecado nos afasta de Deus. Então é isso que ele falou aqui para este jovem, para todos os outros jovens. Vou deixar o link aqui em italiano, depois você clica lá em traduzir em português, para você ler todas as mensagens que foram redigidas, vale muito a pena você ler.
E uma dica é, para você que não gosta do Papa Francisco, que fica com muita raiva, cuidado quando você se deparar com esse tipo de notícia. Isso daí só vai te inflamar ainda mais. Então, ao invés de você ser inflamado com isso, busque a fonte primária e transforme, converta a sua raiva em oração. Aqui já são os primeiros passos da mídia em relação ao sínodo. Lembra do sínodo da Amazônia? Todo mundo começou a falar, cristãos católicos começaram a falar, ao invés de mostrar as coisas que realmente estavam sendo ditas e mostrar que nós devemos orar. Eles vão pressionar agora, eles vão começar a falar, principalmente porque vem uma jornada da juventude aí. E toda vez que vem jornada da juventude, começam os ataques. Então, se você realmente é cristão católico, frequenta a missa, comunga, reza o terço, lê a Bíblia, então você ore. Ore pelo Papa, pela Igreja, pela Jornada Mundial e pelo Sínodo, para que Deus seja e se faça presente cada vez mais e barre todos esses ataques, seja de dentro ou de fora da Igreja. Nós somos os primeiros a cuidar desta família que Deus nos deu, que se chama Igreja Católica Apostólica Romana, tá bom? E aí, você já tinha visto essa notícia, você ficou chocado, você ficou chateado, ficou com raiva? Deixa nos comentários aqui. Mas lembrando, faça sempre isso com muito amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo, tá bom? Não esqueça de dar o seu joinha neste vídeo, porque o seu joinha é muito importante para nós. Compartilhe com aquela pessoa que está com raiva do Papa Francisco, para ela começar a acordar para a vida e começar a orar, porque a gente precisa de oração. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!